Olá, boa tarde a todos que a partir de agora passam a acompanhar a TV Legislativa, aqui plenário da Câmara Municipal de Cubatão, de onde nós estamos falando ao vivo. E daqui a pouco, a partir das 16 horas, terá aqui mesmo neste plenário a 21ª sessão ordinária desta terça-feira, dia 26 de junho de 2012. Apenas um projeto de lei na ordem do dia, é o de número 34/2012, de autoria da senhora prefeita municipal, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária do município de Cubatão para o exercício de 2013 e da outras providências. Este projeto de lei é de 17 de abril de 2012, em primeira discussão. Portanto, apenas um projeto de lei na ordem do dia da 21ª sessão ordinária aqui no plenário da Câmara Municipal de Cubatão. E se aqui você não tem a oportunidade de comparecer, pode nos acompanhar ao vivo, sintonizando o canal 95 da NET, ou então acessando a internet pelo site câmaracubatão.sp.gov.br. A 21ª sessão ordinária aqui nesta Casa de Leis começa às 16 horas. Até já! Geraldo, Nilton Braga de Oliveira. Havendo o número legal, em nome de Deus, da lei, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Nega Peruzzi. Senhor presidente, eu gostaria, neste momento, de justificar a ausência do vereador Geraldo Guedes, que, infelizmente, perdeu a sua irmã Ivanilde Guedes, e a quem a gente pede 1 minuto de silêncio, bem como ao nosso servidor, antigo servidor, aliás, foi meu motorista de quando eu fui presidente desta casa, um excelente servidor, Nilton Braga de Oliveira, a quem nós pedimos 1 minuto de silêncio. Vereador Bigode, por favor, pedindo 1 minuto de silêncio, coopere. Submeto plenário, alguma coisa, vereador Doda, pediu questão de ordem, era a mesma? Questão de ordem era a mesma, senhor presidente, obrigado. Submeto plenário a proposta da vereadora Nega Peruzzi. Os vereadores forem para aprovação, permaneçam como se encontram.
Antes de dar continuidade de sessão, essa presidência convida o vereador Aguinaldo Alves de Araújo, segundo secretário, que assuma a primeira secretaria, e a vereador Dedinho, que já está aqui ao lado, assuma a segunda secretaria. Vem, Dedinho. Obrigado. Esta presidência esclarece que, nos termos da legislação em vigor, a presente sessão destina-se exclusivamente à apreciação do projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária do município de Cubatão para o exercício de 2013. Passamos à ordem do dia. O único item da pauta é o processo 516/2012, projeto de lei 34/2012, autoria prefeita municipal. Solicito, senhor primeiro secretário, que proceda à leitura do parecer favorável à tramitação da propositura, exarado pela Comissão de Finanças e Orçamento. Comissão de Finanças e Orçamentos. Parecer. É de autoria da excelentíssima senhora prefeita municipal, projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária do município de Cubatão para exercício de 2013 e da outras providências. As folhas 139 encontra-se o parecer exarado pela douta assessoria jurídica da Casa, que acatamos e a seguir transcrevemos. A propositura tem por objetivo, conforme se vê em sua mensagem explicativa, dar cumprimento ao dispositivo da Constituição Federal, convindo esclarecer que a Lei de Diretrizes Orçamentárias integra a estrutura orçamentária e constitui o elo da ligação entre os demais componentes que são o plano plurianual, orçamental e anual. Levou em consideração o comportamento da economia mundial, que reflete e impacta fortemente a economia local e o respectivo desempenho fiscal do município, gerando queda na projeção de arrecadação. A mensagem também destaca o processo de discussão democrático via orçamento participativo para a elaboração do chamado ciclo orçamentário. De se realçar que o presente projeto de lei, aqui se ater também ao preconizado pela Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e de Lei Federal número 4.320/64, adotando-se as seguintes linhas gerais. Eu vou ter que conversar com o Zé Carlos e com os vereadores aí. Eu saindo daqui O montante das despesas será limitado à estimativa da receita. Segundo, a previsão de recursos destinados à manutenção e ao desenvolvimento de ensino em conformidade com o artigo 212 da Constituição Federal, a Lei Federal número 9.424, de 24 de dezembro de 1996, e o artigo 175 da Lei Orgânica do Município. Terceiro, a previsão de recursos destinados ao atendimento à saúde, conformidade com a Constituição Federal. A previsão de recursos para garantir a execução dos programas, projetos e ações de assistência social, em conformidade com os artigos 203/204 da Constituição Federal, da Lei Orgânica de Assistência Social, em conformidade com os artigos 203/204 da Constituição Federal e da Lei Orgânica de Assistência Social. Lei número 8.742,
de 7 de dezembro de 1993. A propositura encontra-se redigida em 30 artigos, nos quais se estabelecem as diretrizes e metas que deverão nortear o orçamento municipal para o exercício de 2003. Orientam a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Artigos 1º ao 12º, e dispõe sobre eventuais alterações na legislação tributária, nos artigos 14 e 15, nos modelos do artigo 165 da Constituição Federal. Também atende às exigências do artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, dispõe sobre o equilíbrio entre receitas e despesas, critérios para limitação de empenho, artigo 20 ao 26, normas relativas ao controle de custos e avaliação de resultados, artigo 20, condições às exigências para transferência de recursos para entidades públicas e privadas, artigo 21/22. Está ainda devidamente acompanhado dos anexos previstos na citada lei complementar, que delas são parte integrante da constituinte em anexo de metas fiscais, folhas 10, avaliação do cumprimento das metas fiscais do ano anterior, folhas 11, comparativo de metas fiscais atuais com a dos exercícios anteriores, folhas 12. A evolução do patrimônio líquido, folhas 13. Anexo de riscos fiscais, folhas 15. Demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita, folhas 16. Avaliação da situação financeira e atuarial do regime de previdência, folhas 17/19. Anexo 6. Unidades executadoras e ações voltadas ao desenvolvimento do programa governamental, folhas 23/137. Há que se dizer que os programas constantes do presente projeto deverão obrigatoriamente integrar e, se aprovar o orçamento anual, ser encaminhado até 30 de setembro do corrente ano. Destacamos somente a necessidade de suas pequenas emendas de redação, visando sanar menores equívocos de digitação. No artigo 12, sugerimos a seguinte redação. Artigo 12. A lei orçamentária conterá dotação para reservar de contingência no valor de até 0,3% da receita corrente líquida prevista para o exercício de 2013 e será destinada ao atendimento passivos, contingentes e outros riscos, eventos fiscais imprevistos e capacitação do regime próprio de previdência social dos servidores municipais. No tocante ao artigo 23, encaminhamos a seguinte proposta de redação. Artigo 23. O Poder Executivo poderá contribuir para o custeio das despesas de outros entes da Federação, inclusive instituições públicas vinculadas à União, ao Estado e a outro município, desde que compatíveis com os programas constantes da Lei Orçamentária Anual, mediante a celebração de convênios, termos de acordo, ajustes ou congeneres, justificando o interesse público e a relevância social. Com isto, o projeto de lei em análise está redigido em regulares formas, atendendo aos preceitos constitucionais, à legislação citada pelo autor e atinente à matéria. Assim, nos aspectos que cabe a esta comissão, análise técnico, financeiro e orçamentário, não se vislumbra em sua norma tramitação. Quanto ao mérito, cabe ao douto plenário decidir
conveniência e oportunidade de sua aprovação. Salvo maior juízo, este é o nosso parecer. Sala das Comissões, 4 de maio de 2012. Paulo Tito Fader, presidente. José Aparecido dos Santos, vice-presidente. Francisco Leite da Silva, membro. Em discussão, parecer, com a palavra, vereador Nega Peruzzi. Senhor presidente, nobres vereadores, vou ler de novo o artigo 23 e fazer aqui as minhas considerações. O Poder Executivo poderá contribuir para o custeio das despesas de outros entes da Federação, inclusive instituições públicas vinculadas à União, ao Estado ou a outro município, desde que compatíveis com os programas constantes da Lei Orçamentária Anual, mediante a celebração de convênios, termos de acordo, ajustes ou congêneres, justificado o interesse público e a relevância social. Hoje, após várias reuniões, tive o desprazer de saber que o projeto da Casa da Esperança será retirado desta casa. Um projeto de lei que, desde outubro de 2011, a gente vem lutando e vem pedindo para que ele fosse reajustado, para que fosse enviado a esta casa. Infelizmente, não posso dizer o motivo, mas o projeto chegou na casa ontem pela manhã, após eu estar andando atrás. E hoje tenho o desprazer de ouvir que ele será retirado. Infelizmente, eu acho que não justifica, a Casa da Esperança não tem justificado o interesse público e a sua relevância social. Se ela fechar, 400 pessoas deficientes ficarão sem um atendimento. Então, eu não sei o que é interesse público e o que é uma relevância social, senhor presidente. E falo hoje porque também ouvi de um funcionário da TV Legislativa que vereador não poderá falar isto, não poderá falar aquilo, não poderá falar bem, não poderá falar mal, não poderá atingir nenhum candidato. Então, caro presidente, é necessário que os 11 vereadores se reúnam e que realmente possam ter a nobreza de saber o que vai se falar aqui. Ou então que Vossa Excelência mande cercear a TV Legislativa. Porque aqui é a casa do vereador. Aqui é a casa onde ele poderá dar a sua opinião. Arda quem arder, custe o que custar, fale de quem quiser. Porque senão nós pediremos a Vossa Excelência que abra e feche as sessões até o término das eleições, porque realmente castrar a palavra do vereador, porque nós estamos num período eleitoral, há que ter realmente uma pessoa responsável que diga que o vereador não pode falar, que ele não pode exercer o seu direito de verear. Então fica aqui, senhor presidente. Não sei nem se estou falando dentro de uma palavra correta, que dentro do meu período de justificar aqui o que eu li aqui, mas estou extremamente consternada no dia de hoje, pela retirada do projeto de uma instituição que há 3 meses não paga os seus funcionários. Em quantidade. Então, na realidade, a partir da semana que vem, é melhor que esta casa encerre os seus trabalhos e volte após as eleições, visto que não se poderá falar aqui aquilo que é necessário, aquilo que vai dentro do coração do vereador.
Esta casa não será mais a representante do seu povo. Os vereadores não serão representantes do seu povo, porque aqui não poderão falar daquilo que é necessário, falar daquilo que vai ao alento da população. Eu estou hoje extremamente ferida no meu direito, senhor presidente, e gostaria que todos os vereadores tivessem o mesmo posicionamento que eu, porque como diz o meu presidente do meu partido, esta caixa é uma caixa de ressonância do povo, e ela não pode se calar, ela não pode pôr uma venda na sua boca e se calar. Antes de passar a palavra, eu deixei a vereadora concluir que a gente, como é democrático, eu estou sabendo que a vereadora está chateada, que estava na reunião lá em cima, mas estava em discussão, nem poderia, mas essa presidência até pede aos outros vereadores que entendessem a situação que a vereadora está um pouco chateada. Ela fugiu do tema que não poderia ser desviado. Então, essa presidência pediu que continue em discussão. É que na hora que está em discussão, só pode falar da matéria. Senhor presidente, eu li na minha justificativa, eu não fugi do tema. Aqui está falando, ajustes de convênio, celebração de convênio, justificado o interesse público e a relevância social. Então, eu estou dentro do projeto, presidente. Vereadora. Eu não fugi da ordem que está aqui. Quando Vossa Excelência, vereadora Nega, quando Vossa Excelência falou da televisão, fugiu do tema. Então, eu só disse sobre a televisão, que não era questão da matéria hora discutida. Mas essa presidência deixou Vossa Excelência concluir. Continue a discussão, com a palavra, vereador Dória. Senhor presidente, senhores vereadores, tenha certeza, vereadora Nega, que não nos calaremos, mesmo que sejamos impedidos pela lei eleitoral, a qual todos nós temos que respeitar, mas nós temos outros mecanismos para informar a nossa população os descasos, os desmandos e os abandonos das coisas e dos fatos ocorridos. Mas voltando ao projeto, senhor presidente, eu não poderia de forma nenhuma deixar de registrar nesta casa no dia de hoje, até porque, como bem disse a nobre colega vereadora Nega, nós não teremos até a eleição outras oportunidades para podermos aqui externar o nosso descontentamento com qualquer que seja os fatos e os problemas da cidade, diretamente, porque a lei eleitoral impede, mas dentro do que está aqui, eu falarei assim como a vereadora Nega foi feliz. Hoje nós estamos aqui aprovando aqui sobre as diretrizes para o ano que vem, a qual será complementada com a lei orçamentária em 30 de setembro próximo. E me chama a atenção alguns artigos aqui, inclusive o artigo 2º e o próprio artigo que a vereadora Nega foi feliz, o 23, que eu vou ler. Artigo 2º. A proposta orçamentária que o Poder Executivo encaminhar ao Poder Legislativo conterá as prioridades e metas previstas para a administração pública de conformidade com o Plano Plurianual 2010-2013 e os compromissos assumidos com a população. Segundo, os programas de duração continuada, vereadora Nega, inclusive de investimentos trazidos na melhoria e ampliação de serviços essenciais. Aqui fala dos serviços essenciais. Terceiro, as ações de manutenção e modernização dos órgãos da administração municipal. Também fala em manutenção, ações dos órgãos da administração pública municipal. E aí entra o plano de carreira tão prometido e não decidido, vereador Alemão, não encaminhado e não realmente comprometedor
decidindo para valorizar o funcionário público, senhor presidente. Aqui nós estamos dentro do tema e estamos mostrando o esquecimento junto ao funcionário público que ficou aí quase 4 anos aí, carregando o piano e esquecido. Aqui fala o quarto, as ações para a conclusão de projetos prioritários em execução, que são vários projetos que temos cobrado aí na cidade, como vários estudos aí para construir setores, para que as pessoas que sofrem tanto, que têm problema de hemodiálise, de câncer, que estamos pedindo para instalar alas aí, para dar uma condição melhor para as famílias, e até hoje, vereador Dedinho, nada foi implantado referente a este item, vereador Alemão, que é importante chamar a atenção quando estamos hoje aprovando algo para a sequência, e é importante citar a ausência da melhoria. E como bem disse a vereadora Nega aqui no artigo 23, o Poder Executivo poderá contribuir para o custeio das despesas de outros entes da Federação, inclusive instituições públicas, vinculados à União, Estados e outros municípios, desde compatíveis com programas constantes da Lei Orçamentária Anual, mediante a celebração de convênios. Aqui fala das entidades assistenciais da nossa cidade. Como bem disse a vereadora Nega, é uma vergonha, é um descaso, é um disparato, é um absurdo, vereadora Nega. Temos uma instituição, estamos aqui apenas falando da Casa da Esperança, que não é a única. É apenas mais uma das esquecidas. Um projeto desde o ano passado, retirado, porque faltou o quê? Faltou o quê mesmo, vereadora Nega? Faltou comprometimento com a população, com as pessoas, comprometimento com aquelas crianças que tanto precisam e dependem na Casa da Esperança, senhor presidente. Meu tempo está acabando, é uma pena, mas eu vou continuar em votação. Porque dói do fundo da nossa alma, vereadora Nega. Tantas crianças excepcionais, deficientes, sendo prejudicadas por uma administração que não olha com olhar clínico. Eu volto a falar. Continue em discussão. Em votação. Com a palavra, vereador Alemão. Senhor presidente, nobres pares, estamos discutindo hoje a LDO, que precede depois o orçamento, né, que vai ser também aprovado nessa casa. Realmente, nós devemos ter a maior responsabilidade em aprovar a LDO, porque está em jogo toda a planificação, vereador Nega Peruzzi, para o próximo orçamento. E eu lembro que no artigo 17, inciso 5º, fala da revisão do sistema de pessoal, particularmente o plano de cargo, carreira e salário, senhor presidente. Aí eu fico preocupado, porque temos que ter o máximo cuidado, se esse plano vier para casa, discutir isso com todos os servidores do município. Temos que ter cuidado, senhor presidente, em consultar a Associação dos Professores, o Sindicato da Classe, em audiência pública, para que não incorremos em injustiça com alguns servidores, algumas classes. É de máxima importância que seja precedido, antes de entrar no plenário, esse entendimento com todos os servidores. E também, senhor presidente, aproveitar esse espaço aqui, que eu estava lendo aqui um jornal, Cidade, né, do governo, onde o senhor José Carlos, infelizmente eu acho que não conhece o regimento interno dessa casa, atribui ao vereador Alemão como pertencente à mesa, do qual não sou. Vice-presidente não pertence à mesa. E ao vereador Geraldo Cardoso Guedes, que assinou com restrição, né, sobre aquele problema, né, do aumento de prefeito, vice-secretários. Então, realmente, ele mais uma vez mostra desconhecimento com o funcionamento dessa casa e tomara que o senhor mande um regimento interno para ele, para que, pelo menos, sendo porta-voz da prefeita, ele tome conhecimento como funciona essa casa, porque parece que até hoje ele não aprendeu. E é só, senhor presidente. Continue em votação, com a palavra, vereador Doda. Senhor presidente, senhores vereadores, parece que o vereador Alemão leu o meu pensamento, deixar o artigo 17 para votação, mas eu quero complementar, senhor presidente, o artigo 17, que o vereador Alemão foi feliz, quando ele fala aqui da particularidade que a prefeita encaminha aqui no inciso 5 do artigo 17, quando fala
de planos de cargos, carreiras e salários, objetivando a melhoria da qualidade do serviço público, por meio de políticas de valorização profissional e melhoria nas condições de trabalho do servidor público. Aonde? Aonde, vereador Alemão? Aonde, seu presidente? Nós vimos isso numa administração perturbada, conturbada, durante quase 4 anos. Fez aqui, ó. Fez um panfleto mostrando para todo funcionário. Distribuiu em toda a rede pública aqui uma cópia que eu obtive, através de amigos, vereadora Nega, dizendo que o servidor, o plano de carreira ia ser observado, não ia ser deixado de lado. Ficamos aí esquecidos, porque a senhora prefeita está esquecendo que quem carrega o piano da administração são os funcionários públicos. Quem carrega o piano, quem toca essa cidade, são os funcionários públicos. Não adianta, vereador Alemão, colocar aqui, blá, blá, blá. Isto não passa de um blá, blá, blá inclusivo. E na prática não se vê. Nós queremos ver na prática. Nós queremos ver a valorização do funcionário na prática. Não em discursinho farrapos aqui na Câmara e nos próprios jornais e mandar aqui. Sinceramente, eu não acredito. Eu não acredito que será valorizado o funcionário público. Porque da forma que o funcionário acreditou, se empenhou, se dedicou, acreditou, e a forma que foi massacrado e está sendo perseguido. Inúmeros funcionários perseguidos. Agora manda aqui dizendo que vai valorizar o funcionário público. É muito bonito no papel, mas o funcionário não come papel. O funcionário come um salário digno. É a prática. Nós queremos ver isso aqui na prática, nem panfletinho, não promessas não. Eu espero, vereador Alemão, que realmente as pessoas, antes de colocar as coisas no papel, pensem, porque dói do fundo da nossa alma ver tanta propaganda, tanta enganação e o funcionário público esquecido em toda a complementação, em todo o geral. Antecipo meu voto, senhor presidente. Continue em votação. Os vereadores que forem pela aprovação, permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito, senhor primeiro secretário, que proceda à leitura do projeto de lei, artigo por artigo, para apreciação em primeira discussão, já incorporadas as emendas aprovadas. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Dinho. Gostaria que fosse consultado o plenário para que seja votado em blocos de 1 a 30. Os vereadores que forem pela aprovação da proposta do vereador Dinho, permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito, senhor primeiro secretário, que proceda à leitura do projeto de lei conforme deliberação do plenário. Artigo do 1º ao 30, senhor presidente. Em discussão, em votação, os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Está, portanto, aprovado em primeira discussão o presente projeto de lei. Esgotada a pauta da ordem do dia, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Havendo número legal, em nome de Deus e da lei, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Esta presidência volta a esclarecer que, nos termos da legislação em vigor, a presente sessão destina exclusivamente a apreciação do projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária do município de Cubatão para o exercício de 2013. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Doda. Para justificar a ausência do vereador Geraldo Guedes, por motivo de falecimento de sua irmã, não pôde comparecer. Está justificado. Nos termos da contratação, passamos à ordem do dia. O único item da pauta é o processo 516/2012, projeto de lei 34/2012, autoria prefeita municipal. Solicito, senhor primeiro secretário, que proceda à leitura do projeto de lei conforme disposto no artigo 143 do Regimento Interno, ou seja, somente a emenda para apreciação em segunda discussão. Dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária do município de Cubatão para o exercício de 2013 e da outras providências. Em discussão. Com a palavra, vereador Doda. Senhor presidente, senhores vereadores, como bem lembrou a nobre colega vereadora Nega Peruzzi, devido respeitar a lei eleitoral, nós não iremos desrespeitar,
né, vereador Alemão? Até porque somos advogados e conhecemos a lei, sabemos que não podemos mais, até a eleição, falar mais como a gente gostaria nessa sessão, mostrando a realidade, né, vereadora Nega? Mostrando os inconformismos e o que vem ocorrendo na cidade. É importante a gente deixar isso registrado. Vossa Excelência me permite uma parte, Com vereador? certeza, vereador. Eu gostaria que nós, todos aqui, não só os advogados, lessem o que fala Miguel Reale Júnior, um excelente jurista, para que a gente possa aqui relembrar que o vereador não pode injuriar, caluniar, difamar. Dentro do exercício legítimo, eu acho que ele pode falar aquilo que bem quiser e puder. Obrigado, vereadora. Obrigado, vereadora, pelas palavras. Mas, continuando, a gente não pode se expressar da forma que a gente gosta e da forma que deve ser expressa. Se expressar por metáfora e dando volta nunca foi a minha linha. A minha linha é falar cara a cara e dizer que aquela pedra é uma pedra. É assim que eu aprendi a atuar e é assim que eu faço com as coisas. Dar voltas não é o meu caminho, infelizmente, vereadora Nega. E nós temos que atuar dando volta aqui. Mas eu não poderia, de forma alguma, senhor presidente, voltar a comentar do artigo 17, inciso 5º, quando ele fala realmente desta particularidade dos planos de cargos e salários, do funcionário, da valorização profissional, das melhores condições no trabalho. Realmente me chama a atenção a elegância das frases, né? No papel se coloca tudo. Eu quero ver pôr na prática, vereadora Nega. No papel se coloca tudo. Aqui está falando das entidades, mas a entidade de Vossa Excelência está desde outubro nesta capenga, ou melhor, está desde antes. Nós já estamos dizendo do tempo do projeto que Vossa Excelência aguarda na entidade, que todos sabemos do relevante serviço que é prestado pela Casa da Esperança. Mas no papel, vereadora, se coloca tudo. Eu quero ver na prática, porque o povo depende da prática, da realidade, vereador Alemão. Depende da realidade, né, de elegância, não de holofote, não. Então é muito bonitinho aqui, ó, falar do funcionário, valorização, planos de carreira e salários, quando nós estamos aqui apresentando assinado embaixo, ó, vereadora Márcia Rosa, quando era vereadora querendo ganhar para prefeita. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Não fui eu que fiz. Não fui eu que fiz esse panfleto. Está aqui, ó, assinado, vereadora Márcia Rosa. E no final das conclusões do Estatuto do Servidor, dos planos de cargos e salário, de todos os benesses que está aqui para ganhar a eleição, conclui no final dizendo: como avaliar o Estatuto e o novo plano de cargos e salários? São duas leis que mexem na carreira dos funcionários públicos, de forma profunda, atinge o coração. E continua, causando prejuízos que serão observados de maneira imediata, vereadora Nega. Aqui fala do imediatismo. Estamos há quase 4 anos e nada de imediatismo. E continua, e outros, ainda abrange. Imediatismo, vereador Alemão, ainda fala e outros. Continua, que serão percebidos com o passar do tempo. Realmente o funcionário viu passar o tempo e ser esquecido, ao invés de serem percebidos. E fora a perseguição, hein? Fora a perseguição. Mas eu tenho certeza, senhor presidente, eu tenho certeza que cada um saberá equilatar as diferenças, né, vereador Alemão? Cada um saberá medir as consequências e as qualidades tão qualitativas apontadas aí. Não será não será Vossa Excelência, vereador Alemão, que irá medir essa qualitatividade. Mas com certeza medirão, vereadora Nega. Continua em discussão. Em votação. Os vereadores que forem pela aprovação, permaneça como se encontra. Aprovado. Está, portanto, aprovado em segunda discussão e redação final o presente projeto de lei. Esgotada a pauta da hora do dia, nada mais está vendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.
sua opinião com relação a esse projeto de lei também, tá? Sim, não, eu acho que é o principal. Tá. Não, se quiser, tá, não tem sugestão, não tem? Aquela câmera é sua, tá, vereador? Terminou agora aqui no plenário da Câmara Municipal de Cubatão a 21ª sessão ordinária de 2012. Eu converso agora com o vereador Paulo Tito. Acabou de ser votado agora em primeira e segunda discussão o projeto de lei com relação à LDO. Qual é a opinião do vereador com relação a este projeto, vereador? Boa tarde. Boa tarde, Washington. Boa tarde. Descumprimento aos telespectadores que nos assistirão. Acho que é a importância porque isso faz parte, né, primordial, né, de uma administração pública onde você está votando o orçamento, né, de todo um planejamento que foi feito para as obras, para todo investimento que será feito no ano vindouro. Então eu acho que nós cumprimos hoje um papel que é o papel preponderante de estarmos aqui votando talvez aquilo que é mais importante dentro de um pleito, né, na Câmara Municipal, que são a lei orçamentária que versa sobre o que será gasto no ano seguinte. Então eu acho que nós cumprimos o nosso papel, houve planejamento, a Secretaria de Finanças fez o seu trabalho, nós fizemos nosso aqui de analisar, de ver os projetos, de ver aquilo que era pertinente, né, até adendando. Mas concordamos veementemente com aquilo que foi colocado, né, dentro do projeto, e eu tenho certeza absoluta que dentro do possível ele atende às expectativas do que se espera para o ano de 2013. Aliás, todas as vezes que nós conversamos, na maioria delas, o senhor sempre falou em planejamento, que é um ponto essencial. Eu, com certeza, acho que o planejamento é essencial em qualquer atividade que nós exercemos. Porque se você planeja, inclusive você não pode ter pressa no planejamento, você tem que planejar com consistência. O que você tem que ser rápido é na execução. Né? Então, por isso que eu digo que eu sou um pouco japonês, que demora no planejamento, eu penso como japonês, demora no planejamento, porque você, planejando com consistência, com cuidado, né, olhando aonde você vai colocar, aonde você vai tirar, você, com certeza, você vai executar com muito mais exatidão, com muito mais segurança dentro daquilo que é proposto dentro de um projeto que versa sobre principalmente sobre questões financeiras. Agora, vereador, só para encerrar com o senhor, o Poder Legislativo da Câmara Municipal de Cubatão mostrou a sua força. 2 companheiros do senhor, políticos e também amigos, são candidatos à vice-prefeitura da cidade. Eu acho muito importante isso, porque isso demonstra, né, o papel da Câmara Municipal, onde vereadores eles têm todo um aparato de aprendizado para legislar, né? E através de legislar, de conhecer as leis, de preocupar com as questões sociais, faz com que depois ele venha pleitear aquilo que é mais importante, que é estar no timão, ou seja, ser o timoneiro, ser o comandante da sua cidade. E para nós aqui na Câmara Municipal muito nos orgulha quando nós temos aqui praticamente 3 concorrentes no pleito que saíram dessa Casa de Leis. A prefeita Márcia Rosa, que já foi vereadora por 2 mandatos, o Geraldo Guedes, que é um excelente vereador e que tem contribuído muito com as políticas da nossa cidade, e tem feito uma oposição, às vezes ele briga e tudo, mas sempre no sentido de estar construindo algo, e tem o meu respeito e o meu carinho, e quero desejar a ele boa sorte. E o vereador Donizete, que é presidente dessa casa, que também mandatos seguidos, e fez com que ele hoje, depois de muita expectativa, de muita discussão, ele foi o escolhido para ser o vice-prefeito ao lado da prefeita Márcia Rosa. Então isso só nos enche de orgulho e dizer que nós nos sentimos honrados dessa Casa de Leis realmente estar contribuindo e fazendo escola no sentido de que as pessoas possam pleitear mais tarde algo que sempre é o sonho de qualquer político que está dirigindo a sua cidade. Que isso sirva de exemplo não só para os 11 vereadores, mas para aqueles que irão concorrer como vereadores também no próximo pleito de 2013, que eu espero que transcorra com ordem, com respeito, com propostas para melhorar a qualidade de vida da nossa cidade, que tanto carece, uma vez que, infelizmente, muitas vezes nós sofremos muito preconceito, muita discriminação quando nós vamos aí fora, porque levam
um outro lado da cidade que não é a realidade. Mas Cubatão é uma cidade que tem muita coisa para oferecer para todos que a conhecem. Um abraço, até a próxima, vereador. Eu que agradeço, Washington, e pode ter certeza que eu me sinto honrado e muito contente de estar participando dessa Casa de Leis e de poder estar conversando com pessoas como você, que também é um cubatense e que procura sempre estar levando as coisas boas da nossa cidade aí para os nossos telespectadores. Muito bem, está aí a presença do vereador Paulo Tido conversando conosco, e agora eu recebo aqui a presença do vereador Alemão, que gentilmente aguardou para que nós possamos conversar. Terminou agora em primeira e em segunda discussão este projeto de lei importante para o exercício de 2013. A opinião do vereador, o senhor que tem tanta experiência e inclusive já foi presidente desta casa, boa tarde. Boa tarde, realmente é uma sessão específica, né, para aprovação da RDO, que é a planificação das diretrizes que vão compor o novo orçamento, né. Então é importantíssimo, né, que os vereadores tomem conhecimento a fundo, né, sobre o que está aprovando. Mesmo porque, como eu falei no artigo 17, inciso 5º, né, fala de um problema que aflige hoje, né, aos servidores, que é a falta de ter mandado essa casa um plano de cargos, carreira e salários. E a RDO tem essa previsão também. Mas espero que a prefeita nos mande, né, realmente esse plano e que seja discutido em audiências públicas com os servidores, com o sindicato, associações dos funcionários públicos, para que eles conheçam a fundo, né, o que vai ser votado nessa casa, discuta com nós, apresente sugestões para que realmente a gente faça um plano, né, justo aos servidores. Agora, vereador, nas últimas sessões ordinárias aqui neste plenário, sempre lotado, né? A população participando, os funcionários também, isso é importante, né? Para o próprio desenvolvimento e bem-estar da própria cidade. Exatamente, né? A democracia pressupõe que é a participação de todos. É importante que não somente nesse período que se discute, né, problemas salariais, mas que venham sempre a essa casa, para que possamos juntos, né, trabalharmos por uma cidade, ouvindo as pessoas que vêm aqui, trazendo sugestões, indicações, né, e após as sessões, né, em forma de comissões, que possa conversar com os vereadores, apresentando, né, suas reivindicações. Realmente só assim que vai se fortalecer, né, cada vez mais o Poder Legislativo, que nada mais é que o resultado, né, dos esforços, né, da população, junto com os seus representantes legais. Agora, vereador, na próxima sexta-feira, uma sessão solene em homenagem ao escritor e jornalista cubatense Afonso Schmidt, merece ser lembrado eternamente, né? Exatamente, né? É nosso poeta maior. Inclusive eu estudei, minha família toda estudaram no colégio Afonso Schmidt, né? Nós se formamos lá e eu tenho um apreço muito grande a esse colégio por levar o nome, né, do nosso escritor, poeta Afonso Schmidt. Então realmente é uma sessão que espero, né, o comparecimento de todas as pessoas, até faço um convite aqui, né, que compareça, que venha prestigiar, né, e inclusive as pessoas que vão receber homenagens pelo seu trabalho, né, em Cubatão. Então realmente é um momento também ímpar, especial, que essa casa faz em reconhecimento a essas pessoas, personalidades, né, que contribuíram na nossa cidade. Um abraço, vereador, e até a próxima. Um abraço para todos. Muito bem, está aí também a participação do vereador Alemão, conversando conosco no término da 21ª sessão ordinária aqui no plenário da Câmara Municipal de Cubatão. Mais um lembrete a vocês, telespectador. Na próxima sexta-feira, a partir das 19 horas, aqui mesmo desta Casa de Leis, nós estaremos transmitindo a sessão solene em homenagem ao escritor, ao poeta, ao jornalista Afonso Schmidt, tá certo? A todos que nos acompanharam durante esta sessão, os nossos